Nos dias de hoje, com toda a rotina agitada e a tecnologia, as pessoas estão cada vez mais aceleradas. Precisamos entender mais sobre saúde mental para garantir uma qualidade de vida. A questão da saúde mental, da maneira mais genérica, está em toda a nossa vida. Mas nos dias de hoje, a gente vê muito sofrimento de saúde mental, que muitas vezes as pessoas não nomeiam assim ou não percebem assim. Sempre muito apressado, sempre muita coisa para fazer, 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Toda essa coisa da internet, da possibilidade de estar conectado, fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, supondo que tem que dar conta delas todas, já que elas estão todas em volta da gente, e muitas vezes sofrendo, porque não está dando conta, não está conseguindo. É muito importante para todos entender como lidar com as questões de sofrimento que passamos nos nossos dias. A gente precisa ter tranquilidade para passar pelos sofrimentos. Na vida da gente vão ter períodos em que a gente vai ter maiores dificuldades, seja em questões financeiras, em relacionamentos interpessoais, no trabalho, e muitas vezes esses sofrimentos atrapalham a gente de render nos outros aspectos da nossa vida. Existem muitos níveis de adoecimento diferentes dentro da psiquiatria, dentro da saúde mental. Então tem algumas doenças que invariavelmente você vai desenvolver e que vão atrapalhar a sua vida. Mas hoje em dia a gente vive num contexto em que a gente é exigido demais. A gente tem que ser quase que super-humano para poder viver e manter, né, a vida adequadamente. Pagar tudo que a gente tem que pagar, fazer tudo que a gente tem que fazer. Os níveis e tipos de adoecimento são muito variados. Entender cada aspecto do problema adquirido pode ajudar muito a encontrar formas de aliviar ou até de curá-los. Eu acho que a população não sabe o que é adoecimento mental. Então não tem como saber também o que é saúde mental. É muito comum que as pessoas encarem isso como frescura ou fraqueza. A gente escuta na prática os pacientes trazendo muito isso. E é uma coisa que isola muito mais essas pessoas, porque além de ficarem doentes, de sofrerem, elas não têm um reconhecimento, uma validação desse sofrimento das pessoas que estão ao redor delas. E elas têm medo de se abrir e de compartilhar esses sofrimentos. Muitas vezes as pessoas só entendem de fato o que é o adoecimento psíquico quando elas adoecem. No Brasil, a saúde pública se organiza em 3 níveis, né, que eles chamam de nível primário, secundário e terciário. E são níveis que têm a ver com o grau de complexidade, com a gravidade das doenças. Tem um serviço específico, que nas divisões é um serviço do nível secundário, que é o CAPS, que são Centros de Atendimento Psicossocial, nos quais você vai ser atendido na hora. Então, a ideia é de que é um serviço de porta aberta e que o acolhimento funciona enquanto o serviço está aberto. Ou seja, você chega lá, vai ter alguém para te receber, fazer uma primeira conversa e começar a pensar no teu caso. As pessoas têm liberdade para procurar onde quiser e tem também uma atenção em saúde mental no nível terciário, que é o nível hospitalar, mas que as pessoas não têm acesso. Elas são encaminhadas conforme os profissionais entendem que tem a sua importância. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo e o 5º país em casos de depressão. Ter algum tipo de doença psicológica é mais comum do que imaginamos, e o chamado de normal está cada vez menos usado. Eu não gosto muito do termo normal porque eu acho que cada um é um. E se cada um é um, como que vai ter o normal? A norma tem que vir de um comum. E aí, então, a gente tem que entrar num senso de o que seria socialmente, culturalmente aceitável como normal. Talvez seja algo que fosse importante que todo mundo pensasse, assim, né? Como é que a gente lida com as questões de saúde mental, mas eu diria com as diferenças em geral, em estar com o outro, sem ser tão impositivo, sem ter tantos desejos de como o outro deveria ser, a princípio, pelo menos, né? Se o outro diz que quer ser de uma maneira, aí a gente pode caminhar com ele e tentar ajudar ele nessa direção. Mas é diferente de eu ter os a priori, assim. A gente tem uns que são tão invisíveis que a gente nem percebe, só fica repetindo por aí, né? Minha vida tá uma bagunça. Eu tô uma bagunça. Eu faço listas do que eu preciso fazer, mas no final só são listas. Eu não gosto quando me chamam de louca. Eu não gosto quando os vizinhos da minha rua me chamam de louca. O lugar fechado tinha uma determinação que a gente ficava apavorado para sair. A gente não podia nem sair para tomar um sol. Quando eu venho pro CAPS eu me sinto bem melhor, porque quando eu fico com raiva vai dar vontade de pegar, bater, espancar, e aqui eu fico bem mais calma. Seria uma forma bacana de definir saúde mental, lembrando que a gente escolhe falar saúde mental e não doença mental. Então, dizer isso já diz muito, né? A gente não está falando de uma doença, de algo terrível, de algo
que marca o nosso ser, né? Saúde mental é pensar a nossa saúde, o nosso bem-estar. E todo mundo precisa pensar nisso. Isso é importante para todos nós, porque todos nós queremos ser saudáveis. Então a saúde mental é uma questão que todo mundo precisa estar atento.